Você sabia que apesar de ser um dos menores ambientes da casa, o banheiro é um dos metros quadrados mais caros de uma reforma? Pois é. Precisamos pensar nos acabamentos de registros, de torneira, acabamento do box, no acabamento da bancada, a escolha das louças como bacia sanitária e cuba, a escolha do revestimento de piso, de parede, enfim, são tantos itens que às vezes parece fácil, mas não é. E hoje eu vou te mostrar 10 dicas de como você pode deixar o seu banheiro mais chique e mais atual. Quer saber? Vem conferir o vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? O banheiro é um dos ambientes mais utilizados de uma casa, seja para uso pessoal ou para visitas. Fato é que muitas pessoas gostam de fazer a reforma do seu banheiro porque é o cartão de visitas de uma casa. E hoje eu vou te mostrar 10 dicas muito importantes para você que quer ter um banheiro lindo, funcional e atual. Então já pega papel e caneta na mão porque tem bastante dicas legais neste vídeo hoje. Mas antes vou pedir para você, já deixa o seu like aqui como forma de motivação para eu continuar trazendo conteúdos aqui todas as semanas. E se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder as notificações. Vai que é um vídeo que você esteja precisando aí na sua reforma. Para iniciar essas 10 dicas, que é um passo a passo para você ter um banheiro perfeito, eu vou te aconselhar a escolher um estilo de decoração que mais combina com a sua personalidade, juntamente com esse estilo, uma paleta de cor que também combine com esse estilo e com a sua personalidade. Eu sempre indico um site, pessoal, que se chama Pinterest, e lá você pode colocar banheiro estilo contemporâneo e verificar as imagens que mais combinem com a sua personalidade e separá-las numa pasta. Ou poderia ser estilo minimalista, estilo rústico, estilo industrial. E aí, pelas próprias imagens, você já vai conseguir visualizar as cores que você mais gosta. Eu sempre indico mais ou menos 5 a 6 cores. Dentre elas, o tom de marcenaria que você irá colocar naquele móvel debaixo da bancada do seu banheiro. Juntamente com esse amadeirado, você já vai visualizar as cores dos revestimentos, de piso, de parede e as cores que estão mais em alta tendência, pessoal. Para quem já me acompanha aí, sabe, né, que eu sempre falo dos tons terrosos, que são aquelas cores que puxam para o terra, ou seja, um terracota, um verde musgo. Sabe aquelas cores que puxam mais para tons terrosos, o areia, essas tonalidades que lembram mais a natureza. E outras tonalidades que elas são coloridas, mas é um colorido menos saturado, que são as cores pastel ou candy colors, que a gente chama, né, na decoração, que é um rosinha pastel bem clarinho, um verdinho bem claro. Particularmente eu amo o azul, então azul claro também é uma cor que tranquiliza e que eu gosto bastante de utilizar em projetos de banheiro. Ou você pode optar por aquelas cores neutras, como o branco, tradicional branquinho, né, que sempre deixa qualquer decoração atemporal e chique. O branco, o cinza claro, o creme, o fende, essas tonalidades mais neutras. Pronto, você já escolheu o seu estilo e as cores que você mais gosta, que você mais se identificou? Agora é o momento de você visualizar o layout do seu banheiro, que nada mais é do que a disposição da bacia sanitária, do box e da cuba no seu banheiro. Claro que eu estou falando para você que irá construir ainda a sua casa. Agora, se você já mora em um apartamento, provavelmente você deve ter essa disposição de layout que eu irei falar aqui, que é o layout ideal, que é o formato retangular. E o que seria essa disposição de layout retangular? Simplesmente é a cuba, ao lado a bacia sanitária e por último o box. E dê preferência para que a cuba fique de frente com a porta de entrada. Evite colocar a bacia sanitária de frente com a porta de entrada, que não é legal. Claro que quando não há jeito, né, pessoal, aí a gente precisa colocar de fato, né, a bacia sanitária de frente com a porta de entrada. Mas o que eu estou te falando é uma disposição de layout ideal, que é a porta logo de frente à cuba, ao lado a bacia sanitária
E por último, o box. E a distância mínima de cada item que eu estou falando para você, 80 centímetros para a cuba, 80 centímetros para a bacia, mais 80 centímetros para o box. Se for possível, o box pode ter de 90 a 1 metro, tá? 90 centímetros a 1 metro, que é uma distância bem confortável. E, inclusive, se você tem aí um box com 90 centímetros de largura, será possível você montar um nicho dentro do seu box sem quebrar a parede. É possível sim, ter um nicho dentro do box, mas precisa ter essa largura de pelo menos 90 centímetros para que essa mureta ocupe 10 centímetros e ainda sobre 80 centímetros livre para você conseguir se locomover ali dentro do box, né, com um certo conforto. Mas eu já vou falar sobre nichos logo a seguir. Agora, você já escolheu o estilo, paleta de cores, já definiu também o layout do seu banheiro, que é a disposição de todos os itens. Agora é o momento de você escolher o acabamento dessa bancada. E olha, pessoal, há vários materiais aí no mercado, inclusive o mármore. Eu não indico muito ele para a cozinha, mas para o banheiro eu indico sim. E eu trouxe umas amostras aqui para vocês de 2 mármores, aliás 3, que eu gosto muito de especificar nos meus projetos. Inclusive um deles está em alta, que é o verde Guatemala. E eu recomendo esse mármore verde Guatemala com uma marcenaria um pouquinho mais quente e clara, como tauari, carvalho natural, carvalho americanos, esses tons amadeirados mais quentes, porém mais claros, que ficam bem elegantes com essa pedra um pouco mais escura. Isso eu estou falando tanto para o mármore verde Guatemala, que é esse verde bem elegante, como também para o granito preto São Gabriel, ou preto absoluto, ou preto Via Láctea, essas tonalidades um pouco mais escuras. Ou você pode partir para as tonalidades um pouco mais claras. E aqui eu trouxe 2 mármores que eu acho que fica muito elegante aí no banheiro, como por exemplo o mármore travertino. Esse acabamento, pessoal, é um pouquinho mais acetinado, um pouco mais fosco, não possui brilho. E olha a textura como ela é linda, né? Parece areia. Eu acho o mármore travertino lindíssimo, principalmente para quem gosta de uma decoração bem atemporal e com cores neutras. Outro mármore que eu acho lindíssimo também e que eu colocaria numa cozinha é o mármore Paraná. A gente chama esses mármores de mármores dolomíticos porque eles possuem mais resistências e eles podem ser utilizados na área de cozinha, tá bom? O mármore branco Paraná, ele possui uns veios um pouco mais acinzentados e contrasta muito bem com tonalidades amadeiradas claras também. Agora eu trouxe outras 2 pedras que também são muito utilizadas nos projetos de interiores, de banheiros, que é o quartzo calacata, que possui essa textura um pouco mais marmorizada no cinza, fica muito elegante. Quartzo calacata. E também tem o quartzo off-white, que é muito utilizado tanto no banheiro quanto nos projetos de cozinha também. E além dessas bancadas em pedras, como mármore, quartzito, quartzo, granito, você poderia optar por uma bancada com madeira de demolição, como eu fiz nesse banheiro no estilo farmhouse, fica bem estiloso também. Ou você poderia colocar uma chapa mais fina de madeira, aquela madeira teca, que é uma madeira muito resistente, é uma madeira que fazem até embarcações, por isso que ela é muito indicada em áreas úmidas, como cozinha e banheiro. Somente se atentar para fazer a impermeabilização dessa bancada, com verniz de tempos em tempos, de 1 em 1 ano, para haver maior durabilidade desse material, né? Visto que a madeira é um material muito sensível. Pessoal, também é possível fazer aquela bancada esculpida, a cuba e a bancada, uma peça única, que a gente chama de cuba esculpida, né? Mas eu não indico para você essa cuba esculpida com aquela bandeja, porque essa bandeja você precisa retirar para tirar todo o cabelo que fica ali embaixo e outras sujeiras. Eu não acho ela muito higiênica. Então, qual é a ideia que eu venho trazer aqui para vocês? É colocar aquela válvula de escoamento, que é aquele acabamento que fica acima do ralo, que é um acabamento muito bonito, ele é redondinho, ao mesmo tempo que ele tampa o ralo, né, não fica aquele buraquinho do ralo, você também não precisa colocar essa bandeja. E eu já fiz essa cuba esculpida com a bandeja e vou te falar, eu não recomendo. Hoje em dia, jamais
eu faria uma cuba esculpida com a bandeja, porque ela não é nada higiênica. Com certeza iria propor ao meu cliente para colocar essa válvula de escoamento para esconder o ralo, que fica muito mais higiênico e mais elegante também, e você não terá esse cuidado de ficar mantendo o tempo inteiro, né? De ficar se preocupando em retirar essa bandeja e fazer toda a limpeza ali debaixo. Não é nada prática. Agora eu vou falar sobre a quarta dica, pessoal, que é relacionada à iluminação do seu banheiro. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre aquela iluminação para a maquiagem ou para a barba, e às vezes as pessoas colocam somente no teto 2 spots e acreditam que essa iluminação já é o suficiente, e não é, porque causa sombra no rosto. O que eu vou te sugerir aqui é que essa iluminação ela fique de frente com o seu rosto. Podem ser 2 arandelas, uma de cada lado, ou pode ser um espelho com LED integrado no formato retangular ou no formato redondo, o que você preferir, ou até mesmo a terceira opção, que é comprar um espelho para maquiagem com LED integrado. Geralmente eles são redondinhos e tem um modelo que é articulado, que você fixa diretamente na parede, ou até mesmo aqueles portáteis de mesa que você pega ele quando você precisar para fazer uma maquiagem ou para fazer a barba. Agora eu vou falar de uma outra dica também para nós mulheres que desejamos ter de prontidão ali secador, chapinha, que é fazer uma gaveta nesse armário. Essa gaveta para secador e chapinha pode ter em torno de 25 centímetros de altura, mas eu recomendo que você meça a altura da chapinha, do seu secador, porque cada um tem uma altura diferente, né, para você ter a altura correta. Geralmente é entre 25 centímetros a 30 centímetros, se for um gavetão. Agora tem um outro modelo de gaveta que os itens eles ficam dispostos de pezinho, e aí ela pode ser de cima a baixo e um pouco mais estreita. Tudo depende aí do seu projeto, né? Mas o importante é você medir, e tem a tomada também que você precisa colocar dentro dessa gaveta. É recomendado aquele pino que é um pouquinho maior, que é para secador e para chapinha, que é o de 20 ampere. E não se esqueça da tensão, né? Se vai ser 220, então já precisa ter esse pontinho 220. E pode ser gaveta ou também pode ser aquela porta de abrir, caso você não queira colocar gaveta. Agora eu vou falar também de uma outra dica, que é sobre o nicho. Bruna, eu quero ter um nicho no meu banheiro, mas eu não posso fazer esse nicho porque a parede é estrutural, eu não posso recortá-la, ou eu não tenho a espessura necessária da parede para poder fazer esse nicho. É possível sim você ter um nicho com a construção de uma mureta de alvenaria. Você pode deixar uma altura de mais ou menos 1 metro e o restante livre, e cobrir toda essa mureta de alvenaria com o mesmo revestimento do box. Outra solução é você colocar uma prateleira de ponta a ponta para você não precisar abrir essa parede para colocar um nicho. Essa prateleira ela pode ser de mármore, de granito ou de quartzo, o material que você preferir e a cor que você preferir também. E a terceira alternativa é o nicho convencional. Aí sim, você precisa recortar a parede para fazer a instalação desse nicho. Esse nicho pode ser pronto, inclusive você pode comprá-lo na internet, ou se você preferir, você pode encomendar na marmoraria. O nicho pode ser feito com quartzo, quartzito, com granito, com mármore, diversos materiais, até mesmo porcelanato. Ou o nicho ele também pode ser feito com o próprio revestimento do seu box, mas aí tomar cuidado com a mão de obra que você irá contratar, porque precisa ter o acabamento perfeito, 45 graus na quina, para ficar um ótimo acabamento. A sétima dica tem a ver com a harmonização do seu banheiro, como deixá-lo mais elegante. Primeiro, a escolha assertiva das louças, que é a bacia sanitária e a cuba. Se você gosta das linhas mais retas, escolha uma bacia um pouco mais quadradinha, uma cuba um pouco mais quadradinha. Se você gosta de uma linha um pouco mais arredondada, você pode optar por uma bacia sanitária um pouco mais arredondada e uma cuba um pouco mais arredondada. Inclusive, as marcas facilitam muito nesse aspecto, porque possuem as linhas. Então, você pode comprar da mesma linha
tanto a bacia sanitária quanto a cuba, e já vai ajudá-lo aí na escolha assertiva de louças. Agora falando sobre metais, que é a papeleira, o toalheiro, o acabamento de registro, o acabamento do perfil do box, o acabamento do chuveiro, pode haver também a mesma linguagem. Por exemplo, Bruna, eu gosto do cromado, então você pode escolher tudo no cromado. Bruna, eu gosto de um dourado fosco. Então pode ser tudo no dourado fosco. Gosto de uma cor níquel, poderia ser tudo no níquel. Você até pode mesclar, mas é necessário tomar um certo cuidado aí para que não fique brega a decoração do seu banheiro. Então, se você não quer errar na escolha, eu indico a você que você escolha o mesmo acabamento para todos esses itens. E há um outro item muito prático também que está sendo bem utilizado nos projetos atuais, pessoal, que é o toalheiro térmico. Ele já mantém a toalha aquecida e você já pega ela quentinha, não precisa pegar a toalha e levá-la para secar ao sol ou até mesmo colocar numa secadora. Você não tem esse trabalho, isso viabiliza muito o nosso tempo, né? A única coisa que você precisa é ter um pontinho de tomada, precisa verificar se é 220 ou 127, de preferência ali perto da porta do box, para você já ter de prontidão logo ao sair do chuveiro. E tem várias cores, tem preto, tem o cromado, tem o branco e há vários tamanhos também. Aí é necessário que você verifique qual se encaixa mais com as necessidades da sua família. Outro item que está sendo muito utilizado nos projetos atuais de banheiro, pessoal, é o ralo linear oculto ou ralo square oculto, que é o formato quadradinho, ou ele pode ser um pouco mais comprido. O acabamento dele pode ser o mesmo porcelanato que você tem no piso do banheiro, ficando à mostra somente a frestinha desse ralo oculto, ou pode ser o acabamento em aço inox e causa um certo destaque ali com o piso do banheiro. Depende muito do seu gosto. Um conselho que eu falo para você que está construindo é colocar 2 ralos. Um ralo dentro do box pode ser colocado num cantinho, porque é muito desconfortável ter um ralo logo abaixo do chuveiro, né? Não é legal ficar pisando acima do ralo. Quem aí já passou por essa experiência? Eu já passei e não é nada legal. Então coloque esse ralo no cantinho do box e o outro ralo da área seca você pode colocá-lo debaixo do armário do seu banheiro. E a penúltima dica tem a ver com a decoração do seu banheiro. Como deixá-lo mais clean, com a sensação de leveza, de limpeza, retirando aqueles itens que ficam jogados acima da bancada. Quanto mais limpa for a sua bancada, melhor. Eu vou te aconselhar que você coloque uma bandeja decorativa em um dos lados da bancada, com um porta-sabonete, um vaso decorativo com planta seca, como eucalipto seco, ou até um aromatizante. Coloque de uma maneira organizada que vai ficar muito mais elegante o seu banheiro. E também evite aquelas toalhas muito coloridas que chamem mais a atenção do que os próprios revestimentos do banheiro. Prefira tons neutros, como branco. Branco para toalhas, eu acho que fica muito elegante. Branco, cinza claro, creme, essas tonalidades mais neutras. E além de uma boa decoração, você pode apostar numa boa iluminação, que é a iluminação um pouco mais amarelada, que vai trazer uma sensação maior de aconchego. Você pode, inclusive, criar cenas diferentes de iluminação. Por exemplo, quando você quiser tomar um banho, você desliga a iluminação geral e deixa somente aquela iluminação da fitinha de LED no nicho. E por falar nessa iluminação do nicho, é importante que você saiba que o IP dela deve ser de pelo menos 65, que é uma iluminação apropriada para áreas úmidas. Da mesma forma, pessoal, aquela iluminação frontal, que podem ser as 2 arandelas na lateral do espelho, elas precisam ter um IRC, que é o índice de reprodução de cor, acima de 90. Então já grava esses dados aí para você não errar na escolha de luminárias. Mas de uma maneira geral é você apostar nas cenas diferentes de iluminação e apostar em um pendente, se você gosta de pendente, ou em uma arandela, ou em uma iluminação no nicho, ou até mesmo atrás do espelho, para criar essa sensação de mais aconchego e mais conforto que o banheiro exige, né? O banheiro
banheiro, ele tem essa função de transmitir essa sensação de conforto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui embaixo para mim a sua dúvida, se você tem dúvidas ou comentários. Fala também um pouco sobre a sua experiência. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço!